Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Que Deus possa nos abençoar nessa noite por estarmos aqui na casa do Senhor. E nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, porque a igreja, este ano, como o pastor tem anunciado, nós estamos entrando aí, né, em vários compromissos, e esses compromissos dependem de nós entendermos alguma coisa sobre o Deus que coloca sobre os nossos ombros, sobre nossa responsabilidade esse compromisso. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, irmão. Atos dos Apóstolos, e vamos fazer menção da palavra de Deus, o versículo 6 até o versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 6 até o 11. Podemos ler? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: aqueles, pois, que se haviam ajuntado, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E, enquanto dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens, vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Amém? Senhor Deus, aí está a tua palavra diante da tua igreja, meu Deus. Que nesse momento o Senhor possa falar, Senhor, conosco aqui neste lugar. Que o teu servo venha diminuir, o Senhor cresça, e que nós possamos sair daqui edificados, Senhor, com a tua presença, porque para isso o Senhor nos reuniu aqui neste lugar. Entrego a ti, meu Deus, a minha vida, seja como tu queres e não como eu quero, em nome de Jesus, teu filho amado. Amém, Senhor. Tome seus assentos em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de uma passagem, 40 dias depois da ressurreição de Jesus. O mestre andou com seus discípulos, passou informações, passou mais coisas para que eles pudessem entender. E depois de completados 40 dias, o Senhor se despede deles e vai ser assunto aos céus. E quando Jesus se despede desses discípulos, Jesus deixa uma última ordem para eles, que é para eles aguardar a virtude do Espírito Santo.
E quando ele fosse alcançado pela virtude do Espírito Santo, eles seriam as suas testemunhas. E Jesus anuncia uma sequência, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, quando nós olhamos para o ato que Jesus realiza naquele momento, nós entendemos que todos nós estamos incluídos nesta palavra. Nós entendemos que todos nós, tal como os discípulos, naquele dia, o último dia que eles viram o Mestre antes de ser assunto ao céu, também nós entramos nesta palavra que foi anunciada hoje aqui neste lugar, porque a virtude do Espírito Santo, ela desceu sobre nós e por isso nós estamos aqui esta noite. E importa que nós venhamos fazer aquilo que o Mestre nos deixou escrito, sermos testemunhas em todos os lugares. Glória a Deus. Mas antes de nós falarmos sobre o assunto que é esta palavra, a igreja em si, eu queria falar um pouco dos irmãos sobre a testemunha. O que é uma testemunha? A responsabilidade que tem uma testemunha. Segundo o Código Penal brasileiro, a testemunha, irmãos, ela é tão importante numa causa, ela é tão importante que a palavra dela pode condenar ou absolver uma pessoa. Você vê o tamanho da responsabilidade de uma testemunha. E diz ainda, esse artigo que eu estou trazendo para os irmãos, eu não sou advogado, não conheço de lei, eu apenas li e anotei aqui porque é um paralelo à palavra de Deus. Deus, Ele faz as coisas de forma perfeita e Ele usa as coisas do nosso dia a dia para poder nos mostrar a verdade que há na sua palavra. E esse Código Penal que nós vivemos hoje, na nossa esfera social, esse código, ele diz que no artigo 202, ele fala que toda pessoa poderá ser testemunha. Então nós entendemos que quando Jesus convoca os discípulos, ele diz assim, que eles serão testemunha, mas ele está dizendo para a igreja, ele inclui eu, inclui a você, todos podem ser testemunha de Jesus, aonde quer que você esteja, que esta é a vontade de Deus. E quando nós olhamos para esse tipo de artigo que rege a lei dos homens, nós vamos ver que Deus é perfeito. Isto existe, este código de lei aqui existe muito antes da lei dada a Moisés. A teologia, ela vai falar de um código antigo chamado Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi já existia esses processos. E Moisés, quando ele recebe a incumbência de Deus de liderar o povo que está cativo no Egito, tirar da escravidão, Moisés ele passa leis para o povo também. Mas quando Moisés passa a lei para o povo, Moisés ele faz uma transliteração da lei do Código de Hammurabi, o mais antigo que existe e é conhecido. Moisés sobe ao monte não para buscar essas leis, Moisés sobe ao monte para buscar os 10 mandamentos. Tanto é que quando ele sobe a primeira vez, ele desce, o povo peca, ele quebra as tábuas. E depois Moisés tem que retornar de novo, mais 40 dias e 40 noites no monte, para buscar novamente a lei de Deus. E chega lá, ele pega novamente os 10 mandamentos. Vejam, não é todo o processo da lei que Moisés deixou para o povo. E quando nós vamos olhar para as leis que regem a humanidade, nós vamos ver que todas elas têm a sua esfera de atuação. Por exemplo, nós vivemos hoje num contexto sobre a lei dos homens. Existe um código que rege o nosso comportamento na sociedade.
Se você errou, se você cometeu um crime, existe uma lei para te punir pelo crime que você cometeu. E não é diferente na palavra de Deus. Não é diferente, a palavra de Deus não foge a esse compromisso. Porque quando Deus fala, sereis minhas testemunhas, Deus está nos colocando em uma situação onde nós não podemos mentir. Aonde eu e você, a igreja, os discípulos que começaram a igreja, eles têm que falar a verdade sobre aquilo que viram. E esta é a responsabilidade da testemunha, aonde quer que ela vá, qual tribunal que ela tiver, não importa. O papel dela é falar a verdade. E quando nós olhamos para a vida dos discípulos de Jesus, nós vemos que era um homem simples. Cada um tinha os seus afazeres, cada um vivia a sua vida secular. Mas quando eles são chamados, alguns deixam tudo para seguir Jesus. E esse deixar tudo para seguir Jesus, eles começam a ouvir aquilo que Jesus tem para transmitir para eles. E eles adquirem conhecimento, porque o intuito de Deus é isso, que nós possamos adquirir conhecimentos com relação à sua palavra. Que nós não possamos ser, como diz a palavra, meninos, levados para um lado e para o outro, por toda sorte e vento de doutrina. E é por isso que nós devemos sempre estar prontos e aptos para ouvir o que Deus tem para nos falar. E nós vamos ver que sobre a testemunha, ainda lá no livro de Deuteronômio, o capítulo 19, no versículo 15 a 21, vai discorrer sobre isso. O testemunho segundo a lei de Moisés. No testemunho segundo a lei de Moisés, neste livro de Deuteronômio, capítulo 19, versos 15, ele diz o seguinte, que uma testemunha só, ela não tem o poder de desequilibrar qualquer coisa no tribunal. Isto é falado, Deus fala isso para Moisés. E Deus ainda diz mais, somente 2 ou 3 testemunhas vão se reunir para decidir o problema. Mas eu quero trazer uma coisa ainda à igreja esta noite sobre a verdade que eu falei, que a testemunha tem que falar a verdade. Deus, ele fala o seguinte: e quando essa testemunha for arguída e ela mentir, tudo aquilo que ia acontecer, as pessoas que estavam envolvidas naquele processo, vai acontecer a testemunha. Mas por que, irmão, estamos falando sobre isso? Porque a palavra de Deus, ela é certa quando diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela é o patamar principal que nos aproxima de Deus. E aonde nós andamos, aonde nós estamos, aonde nós passamos, a verdade ela tem que ressoar de dentro de nós. Porque aonde nós formos, nós seremos sempre testemunha do Evangelho de Deus. Aonde nós passarmos, nós vamos sempre ser testemunha de Jesus Cristo. Mas por que esta palavra, irmão? Esta palavra é nos dar consciência da responsabilidade que está em nossas mãos. É despertar a igreja nesses últimos dias para um compromisso maior com o Senhor. Porque você foi chamado para fazer uma diferença no lugar onde você está, aonde você passar. E essa diferença você só faz quando você lança a mão da verdade da palavra de Deus. Quando Jesus diz: ser-me-ás minhas testemunhas, Jesus coloca eu e você também nesta batalha e nesta luta. E é nesta batalha e nesta luta que a igreja está aqui firme, que a igreja está aqui para exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. E nós vemos que o testemunho é muito importante, irmão. O testemunho é muito importante. Tanto é que
Deus, Ele dá vários testemunhos de alguns servos dele. Abraão, por exemplo, quando Abraão é chamado, alguns anos depois, Abraão é posto à prova. Ele tem que levar o seu filho Isaque para ser sacrificado. E quando chega lá no Monte Moriá, quando Abraão vai sacrificar o seu filho, um anjo brada do céu e manda ele parar. Abraão para. E Deus dá testemunho de Abraão e diz: agora eu sei que você me teme, porque você não me negaste o teu único filho. Sabe o que é isso, irmão? Deus fala que Abraão é um homem de fé. E Deus, é isso, o testemunho que Ele quer dar de nós é esse, que nós somos homens, mulheres, crianças, jovens de fé. É essa palavra que Deus tem para nós todos os dias. E quando nós olhamos para a vida de Jó, olha que testemunho maravilhoso que Deus dá de Jó, irmãos. A palavra diz que de uma certa feita, os anjos vão se apresentar diante de Deus, e junto deles vai também Satanás se apresentar. E quando chega lá, Deus pergunta a ele: de onde tu vens? Ele diz: de passear pela terra, de rodear por ela. E Deus, Ele pergunta para Satanás: viste tu, meu servo Jó, homem íntegro, homem que teme a Deus, homem que se afasta do mal, um homem reto em todo o teu caminho. E este testemunho que Deus dá a favor de Jó, Ele dá não só uma vez, Ele dá duas vezes. Porque novamente acontece a reunião, e novamente o anjo retorna, e vem com ele também Satanás se apresentar, e Deus dá o mesmo testemunho de Jó. Só que dessa vez, Deus fala o seguinte: tendo você me incitado contra ele, ele mantém a sua integridade. E hoje Deus quer dar testemunho de você aqui neste lugar. Deus quer dizer, mesmo apesar da incitação que o inimigo tem feito contra a tua vida, Deus vai dar testemunho de você, porque você está aqui e está crendo no Deus da glória. O Jesus que ressuscitou, Ele não está morto, Ele não está no túmulo. Ele ressuscitou para que aonde eu esteja, aonde eu passar, de acordo com a minha fé nele, Ele estará comigo. E Davi entendia isso, irmãos. Davi entendia, porque Davi, ele falou: ainda que eu passe no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. Aleluia. E Deus quer isso da igreja hoje, essa confiança, essa certeza que aonde você for, o Senhor está contigo. Aonde você passar, o Senhor está contigo. Aleluia. O vale da sombra da morte era uma estrada que ligava Jerusalém a Jericó. E todos que iam à cidade adorar, todos que iam para Jerusalém adorar, tinham que passar por essa estrada. Era montanha de um lado e montanha do outro. E essa estrada era num vale. E ali tinha ladrões, salteadores, tinha homens perversos. E Davi várias vezes teve que passar por aquela estrada. E ele conhecia muito bem aquela estrada. E eu digo, você pode estar passando nessa estrada hoje, mas você não está sozinho. Deus está passando contigo. Aleluia. Glória a Deus. E é assim a palavra de Deus, irmão. Deus, Ele faz coisas grandes, coisas perfeitas. Para Deus não há nada de impossível em todas as suas promessas. O que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus promete, Ele realiza. Glória a Deus. E nós entendemos, irmãos, que a nossa fidelidade é o que move a mão de Deus a nosso favor. Nós entendemos que quando nós reconhecemos
que o Senhor, Ele é importante para nós, nós não tememos as coisas que nos acontecem, as coisas que vêm à nossa volta. Nós intercedemos pelos nossos irmãos que estão enfermos, oramos pelos nossos irmãos que estão passando processos difíceis, mas nós entendemos também que o Deus do impossível já tem seus anjos acampados ao redor dos nossos irmãos. Glória a Deus. E nós entendemos que em breve estará conosco para o adorar aqui neste lugar. Glória a Deus. E nós entendemos também que a palavra de Deus, ela nos diz para nós meditarmos dia e noite nela, que é para a gente não pecar contra o Senhor. Quando nós meditamos na palavra dia e noite, nós entendemos que o Senhor, Ele está no controle da situação. Eu quero trazer para vocês nessa noite um testemunho que é um marco do testemunho que todo crente tem que ter. É o testemunho de Pedro. Este homem que nós falamos sobre ele hoje na escola bíblica, um homem que tinha o seu temperamento um pouco aguzado, um homem de temperamento forte, mas um homem que soube identificar quem era Jesus. E a palavra de Deus, ela diz que Jesus chega a um lugar chamado Cesareia de Filipe. E quando Jesus chega ali, essa Cesareia de Filipe era uma cidade que ela foi dada ao filho de Herodes. Herodes deu de presente a um dos seus filhos. E este filho de Herodes, ele coloca o nome dessa cidade de Cesareia de Filipe para distinguir da outra Cesareia, que existia a Cesareia marítima. E essa cidade, ela era conhecida pela adoração a muitos ídolos. E nesta cidade via-se monumento a várias coisas, viam-se estátua a vários deuses, viam-se estátua de homens que aquele povo adorava como se alguma coisa naquele tempo. E Jesus, Ele leva os seus discípulos justamente para este lugar, porque era um contraste que Jesus queria causar neles. E quando Jesus, Ele vem chegando na cidade, Ele pergunta aos seus discípulos: quem diz as pessoas ser o Filho do Homem? Ou seja, Jesus. E alguns pegam a palavra e dizem, alguns dizem que é Elias, e outros dizem que o Senhor é João Batista, e outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Mas Pedro, um homem falho, um homem que não tinha cultura, e nós vamos ler isso no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele prega e converte mais de 5.000 almas. Então Pedro toma a palavra e ele diz o seguinte: o Senhor é o Filho do Deus vivo. E Jesus se dirige a Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Barjonas quer dizer filho de Jonas, porque Simão era filho de Jonas. Então, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E Jesus acrescenta mais ainda: e te digo, tu és Pedro, porque Pedro, traduzido do hebraico, vai dizer isso, que ele é uma pedra, mas ele é uma pedra no meio de muitas pedras. Hoje, a igreja diz que ele é o Papa, o primeiro Papa da igreja. Me desculpe alguns que defendem essa tese, mas eu, pelas leituras que eu tenho feito, eu não acredito nisso. Eu acredito naquilo que Deus deixa escrito para nós. E a palavra de Deus diz que Jesus fala que Pedro é uma pedra, ou seja, traduzido, é uma lasca, um pedaço, irmão, da pedra grande, da rocha. E Jesus prossegue o seu diálogo com Pedro e diz: e sobre esta rocha, quando ele fala esta rocha, presta bem atenção nesse pronome, esta. Este pronome, ele diz respeito de quem está falando.
Se fosse essa, ele estaria se referindo a Pedro. Mas a palavra é esta, ele falando dele mesmo, sobre esta rocha. Porque as Escrituras, desde o livro de Gênesis, vem falando da rocha. A rocha verdadeira, a rocha eterna, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ele é a pedra de esquina. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Esse é Jesus, a rocha verdadeira. E quando ele se dirige a Pedro, ele diz isso. E Jesus ainda fala dar-te-ei a chave do céu. Quando Jesus fala que vai dar a chave do céu, não é dizer que está dando a chave do céu para ele decidir quem entra e quem sai do céu, quem entra ou quem não entra. Jesus está dizendo que aquele reconhecimento que Pedro teve, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a chave, é a senha para eu e você tomar lugar no reino do céu. Aleluia! A senha é essa: reconhecer Jesus como o seu único e eterno Salvador. Glória a Deus. O testemunho maravilhoso de Pedro, mas o testemunho maravilhoso ainda foi o que Jesus teve com relação a ele. E eu pergunto à igreja nesta noite: que testemunho Jesus pode dar de você? Que testemunho Jesus pode dar de nós? Podemos esperar que o Senhor faça um bom testemunho de nós? Sim, porque nós somos pedras vivas na mão do Senhor. Nós viemos da rocha verdadeira que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas não deixa essa tua identidade ser manchada, não. Não deixa essa sua identidade ser manchada. E para concluir, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32 a 38. Eu só vou ler 2 versículos. Só 2 versículos. Que vai situar a igreja nessa condição. Mateus 10, versos 32 a 38, que diz o seguinte: glória a Deus, aleluias. A palavra de Deus, irmãos, ela é perfeita. Deus, Ele é um Deus perfeito, não tem falha. Que diz assim a palavra de Deus: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Estás entendendo? A responsabilidade que nós temos como testemunha de Jesus. Se você confessar Jesus diante dos homens, quando fala diante dos homens, é diante dessa sociedade, onde você estiver. Quando você confessa Jesus como Salvador, você também tem uma recompensa. Vai haver uma confissão a seu respeito, sabe onde? Lá no céu. Porque Jesus responde isso, ele fala o seguinte: mas qualquer, veja bem, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Se lembra que eu falei da testemunha do Código Penal, que ela é muito importante para uma causa, para se resolver uma contenda? Aqui está o cume principal da palavra de Deus. Eu sou testemunha de Jesus, mas se eu chego em determinado lugar
e o meu comportamento não condiz com aquilo que eu falo que eu sou testemunha, a pena vem sobre mim, irmão. Porque nós lemos aqui que a testemunha não pode ser falsa, tem que ser verdadeira. Então o meu testemunho que eu der sobre a causa que eu conheço, tem que ser verdadeiro. Eu não posso falar de uma coisa que é verdadeira, eu mentir sobre ela. E o testemunho segundo a lei de Deus, livro de Êxodo 20, versos 16, é o 9º mandamento da lei de Deus. Aliás, dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés. Não falarás falso testemunho. Este é o peso que cabe sobre a igreja hoje. Aonde você estiver, aonde você passar, saiba que você é uma testemunha viva de Jesus Cristo, aonde você estiver. Então alegre o nosso Senhor. Alegre o nosso Senhor aonde você estiver, mesmo que nós passemos as situações que Daniel e os seus amigos passaram na Babilônia, mesmo que nós passemos as situações que Jeremias passou, mesmo que nós passemos as situações que Ezequiel passou, mesmo que nós passemos as situações que Paulo passou, mesmo que nós passemos as situações que todos os discípulos de Jesus passaram, honra ao Deus do céu com o seu glória e com a sua atitude, e a virtude do Espírito Santo vai descer sobre você. Glória a Deus, aleluia. E é assim que Deus quer uma igreja nesses últimos dias, mesmo em plena luta, em plena batalha, uma igreja que vive da verdade do Evangelho, uma igreja que sabe a sua posição nesse mundo pecador. A igreja, ela tem a sua identidade. A igreja, ela tem a sua identidade. Essa identidade da igreja, ela não pode ser manchada. Ela não pode ser manchada, porque você é uma pedra na mão do Senhor. Você é pedra viva na mão do Senhor. E sendo pedra viva, onde você estiver, você tem que reconhecer que Jesus é o soberano, é o autor e consumador da fé. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer uma breve oração. Estarei passando para o pastor. Pode até chegar para cá, pastor, vai ser rápido. Senhor Deus eterno, damos graças a Ti por essa noite ter falado conosco, falado ao nosso coração, meu Pai. E eu te peço, meu Deus, que a Tua igreja possa sair daqui edificada, não por minha presença, Pai, mas por Tua presença. E que o Senhor continue falando ao nosso coração e nos despertando para que nós possamos ser luz aonde a gente for, para que nós possamos, Senhor, fazer a Tua vontade, sermos realmente ser chamados de Teu Filho, para que o testemunho que o Senhor der de nós seja um testemunho perfeito, um testemunho, meu Deus, ao qual nós somos realmente ovelha do Seu matadouro, do Seu aprisco, Senhor. Graças damos a Ti por tudo, em nome de Jesus, amém, Senhor. E as palmas louvam o Senhor. Louvado seja Deus. Você vai poder assentar. Cadê os aniversariantes? Tem a menina lá de Brumadinho que está aniversariando. Cadê ela? Chama ela lá na... Está aí ela já? Cadê a menina de Brumadinho? Está lá embaixo? Pede alguém para apanhar ela lá. Tem mais alguém aniversariando? Amém? Mais ninguém? Só eu? Sou eu a menina de Brumadinho? Jovem devem permanecer no santuário. O diácono, junto com o Marco, vai trocar um diálogo com vocês, tá? Então Deus abençoe a todos. Você não deixe de comprar o seu ticket. Se você puder comprar 5, a tua chance de ganhar é 5 vezes. Se você puder comprar 20, a chance de ganhar é maior, né?
Glória a Deus. Cadê a menina de Brumadinho? Adolescente de Brumadinho. Aí, irmã dela aí. Já viu aquela história, a liturgia que diz aí o mineiro come o angu, como? Pela beirada, né? Nós vamos orar então pela Laís. É Laís, Thaís. Falar em Thaís, eu dei carona só neta esses dias. Ela falou com a senhora? Aquele dia que eu liguei para a senhora, tinha dado carona para ela. Amém? Vamos orar então pela Laís. Estende suas mãos para cá. Deus, aqui está a tua filha, aquela que tu separou, Senhor, para te adorar na beleza da tua santidade. A esta mesma que tu, Senhor, separaste, tu tem dado, Senhor, a ela nesta noite o privilégio de receber mais uma dádiva vinda do alto céu, Senhor, permitindo a ela mais um ano de vida, Senhor, em tua presença, te adorando e podendo em primeiro lugar te servir. Feliz é aquele que pode usar os seus talentos para poderem servir ao Senhor. Portanto, Senhor, eu oro pela vida de Laís, oro também pela vida do seu esposo, pelo seu esposo Levi. Deus, que a tua graça, que a tua bondade esteja alcançando ela. E graças eu te rendo, Senhor, por tê-la nesse aprisco. Seja tuas bênçãos, assim eu oro e abençoo ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que os anjos do Senhor digam amém. Não adianta nem perguntar se vai ser de bolo, porque a mãe já foi embora, certamente já fez a comida. A mãe veio e foi embora, e certamente não vai ter bolo lá, né? Vai ter cantina? Vai ter cantina lá? Hein? Tem cantina aí? Não, né? Amém? Vamos ficar de pé então? Vamos orar ao Senhor. Que Deus conceda a graça dele sobre nossas vidas nessa noite. Amantíssimo Pai Celestial, sou grato a Ti, Senhor, por o privilégio de mais uma noite, poder ouvir a voz do Teu Espírito Santo soando sobre os nossos ouvidos, e que com certeza absoluta, Senhor, ao falar aos nossos ouvidos, Tu tens sido dinâmico, Tu tens sido um Deus expressivo, Tu tens sido um Deus de clareza, Senhor. E claramente, Senhor, abrimos nossos corações nesta noite para Te glorificar e Te exaltar. Também pedimos a Ti, Senhor, que Tu permita-nos que possamos retornar aos nossos lares debaixo da Tua graça, debaixo da Tua bondade e das Tuas infinitas misericórdias. Acolhe a Tua igreja, leva-nos de volta aos nossos lares, que o grandioso amor de Deus Pai, que as doces e eterna consolação esteja a compartilhar com cada um dos Teus filhos nesta noite. Assim eu oro, Senhor, e já despeço a Tua igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que os anjos do Senhor digam amém. E que tenhamos uma boa noite, e que Deus vos abençoe rica e abundantemente em Cristo Jesus. Amém?